Salve, salve, galera Cruz Maltina! Tô chegando na área com o primeiro boletim da semana. Semana essa que iniciou mal pro Vasco, né? Após a derrota em casa ontem diante do Bahia. Mais vida que segue agora é focar no Fluminense e tentar reverter esse quadro, né? Mas antes da gente prosseguir, te convido a deixar um like neste trabalho aí embaixo do vídeo, compartilhar o conteúdo, se juntar a nós nesta caminhada pelo YouTube. Bom, neste vídeo de hoje, então, vamos continuar, né, repercutindo aí o desastre de ontem em São Januário e projetar a sequência do Vasco no Brasileirão. Sábado já tem clássico pela frente. E nesses 4 dias, o técnico Barbieri terá que se debruçar nos erros e nas falhas do jogo passado para poder superar o rival, né, que conta com um ataque perigoso. Embora tenha sido alvo de muitas críticas, o Barbieri se manteve sereno, respondendo os muitos questionamentos sobre as características de sua equipe. Vamos ouvir então o treinador e falar também sobre possíveis mudanças para esse jogo. Portanto, fique ligadinho até o final e vamos em frente. A derrota diante do Bahia ontem em São Januário decepcionou bastante o torcedor do Vasco, que compareceu em peso e apoiou a equipe do início ao fim. Entre os jogadores também foi uma derrota sentida, mas a ordem por lá é levantar a cabeça. Até porque não é momento de caça às bruxas. Em que pese o resultado negativo, o Vasco iniciou de forma positiva o campeonato, vencendo fora de casa o Atlético, encarando de igual para igual o atual campeão brasileiro, Palmeiras. Esperava-se por isso que contra o Bahia, que vinha na zona de rebaixamento e com 2 derrotas nas costas e um futebol bem contestado, que a equipe do Barbieri mostrasse um futebol mais condizente, né, com o que apresentou nesses 2 primeiros jogos. Porém, a coisa não vingou. E após a partida, o técnico citou as muitas chances criadas no primeiro tempo, mas ressaltou que faltou eficiência ao Vasco na derrota para o tricolor baiano. Avaliou que, apesar do resultado ruim, a performance do seu time tem pontos positivos, embora esteja convicto que precisa sim melhorar em outros aspectos. A maior crítica dos torcedores em relação à dificuldade que o Vasco vem apresentando contra times que jogam mais fechados, né? Ou quando o Vasco é obrigado a propor o jogo. Além do ABC, né, ontem foi mais um jogo onde o Vasco deixou a desejar nesse aspecto. E como é que o Barbieri está avaliando essa situação? Será que a equipe já está preparada para ser reativa ou propositiva quando precisar? E o desempenho nesses 3 jogos, hein? Está dentro do esperado? Bom, nesse áudio o Barbieri responde a esses questionamentos, meus amigos. Vamos conferir. Em relação ao desempenho da equipe, a avaliação nesses 3 jogos, eu acho que está dentro daquilo que a gente conversou com vocês até antes de iniciar o campeonato. Que a ideia era que, num primeiro momento, a gente fosse uma equipe extremamente competitiva, né? Que a gente procurasse encarar todos os adversários com muita intensidade, com muita agressividade. Eu acho que isso a gente fez nos 3 jogos. Eu acho que a gente conseguiu fazer frente a 2 grandes equipes, conseguiu fazer frente ao adversário de hoje também, volto a repetir. Eu acho que pelo que a gente produziu, pelo que a gente entregou de performance, a gente merecia outro resultado, mas a gente sabe que o mérito muitas vezes não aparece no futebol. E que é uma caminhada difícil, como você citou, um campeonato muito difícil, um campeonato muito equilibrado, muito parelho. Existiram outros momentos na temporada em que a gente pegou equipes num bloco mais baixo, a gente construiu e fez o resultado. A maioria delas foi no campeonato estadual contra equipes de um nível diferente desse que a gente está enfrentando, mas a gente enfrentou equipes mais reativas e num bloco baixo em outros momentos e a gente conseguiu boas performances e bons resultados. Eu acho que o Vasco, nesse momento, está procurando a sabedoria de entender qual é a roupa que vai vestir em função do adversário, em função do jogo que vai enfrentar. E eu acho que a gente tem feito isso na maior parte do tempo bem. Em alguns jogos que a gente sabe que precisa ter uma postura mais cautelosa, fechar mais espaços em função da qualidade das dinâmicas do adversário, a gente tem adotado essa postura. Em outros jogos em que a gente entende que vai ter mais espaço e que a gente precisa ser mais propositivo, a gente também tem buscado adotar essa postura. Não existe uma única forma de vencer, nem uma única forma de atuar, e a gente está tentando construir variações importantes, porque o campeonato vai exigir isso, a gente tem feito isso ao longo do tempo. Bom, e para o Barbieri, a derrota de ontem também é página virada, e agora o foco é o Fluminense, atual campeão carioca, que na única partida do ano entre os 2 clubes venceu o time Cruz Maltino por 2-0 com 2 gols do Cano, né? Naquela ocasião, o Vasco conseguiu fazer um bom primeiro tempo, criando oportunidades e neutralizando as ações do time tricolor. Porém, na segunda etapa, acabou vacilando e em 2 erros fatais, o artilheiro argentino fez a diferença. E para esse jogo de sábado, o que fazer? Bom, o Barbieri já está com o discurso alinhado e pensando no adversário.
Ouça aí, então as projeções do técnico para este duelo. O foco agora é no próximo jogo, é o Fluminense, é um clássico, é um jogo importante para a gente pontuar, para a gente tentar buscar esses pontos que a gente perdeu em casa. Então a ideia agora é estudar melhor o Fluminense e fazer as escolhas pensando nesse jogo. A gente tem que agora ter a cabeça fria, analisar os pontos em que a gente efetivamente deixou a desejar no jogo de hoje, valorizar os pontos positivos, tentar reforçá-los ainda mais e ir para o clássico fazendo o que a gente se propôs nesses 3 jogos, ser competitivo, jogar contra o adversário de igual para igual, tentar buscar o resultado. Eu acho que é esperar um grande jogo, a gente vai tentar novamente neutralizá-los, acho que é uma equipe, vem de um último resultado ruim agora contra o Fortaleza, eu sei que joga amanhã, né, um jogo importante contra o River, mas até esse último resultado aí talvez fosse uma das melhores ou a melhor equipe em atividade no Brasil. A gente sabe que é um jogo muito complicado, um jogo difícil, eles têm uma maneira particular de atuar, uma maneira quase singular, vamos dizer assim. Mas a ideia, de novo, é que a gente possa estudar e tentar neutralizá-los e fazer o nosso jogo, tentar se impor também. A gente vai jogar desde o início buscando a vitória e jogando para cima deles. Pois é, e outra crítica de ontem diz respeito aos jogadores que entraram no segundo tempo para tentar mudar o panorama da partida, viu? Casos, por exemplo, dos recém-contratados Juan Cruz e Carabarral. Em campo erraram quase tudo que tentaram e logo não demorou, né, para chover opiniões contrárias à vinda deles para o Vasco. Até porque estavam na reserva lá no Santos, onde não estavam sendo aproveitados. De qualquer forma, o Barbieri fez questão de defender esses jogadores, alegando que eles treinaram bem durante a semana, porém dentro de um contexto, e que naquele momento que a equipe estava muito ansiosa, nervosa, e por isso eles demoraram a entrar neste contexto e não acabaram rendendo tudo aquilo que poderiam render. Enfim. E aí, concordam com o Barbieri? Como vocês avaliam essas 3 partidas do Vasco até aqui? Vamos comentar aí embaixo do vídeo, galera. Olha, e mais uma informação. É provável que para essa partida alguma mudança ocorra no setor de meio campo, né? Como vocês ouviram no início do vídeo, o Barbieri deixou claro que gosta de criar variações e jogar de acordo com o adversário. Nesse jogo contra o Bahia, por exemplo, ele preferiu lançar o Marlon Gomes por estar jogando em casa e por ser uma equipe mais propositiva no sentido de facilitar a criação das jogadas, né? Acabou não dando muito certo, mas a ideia inicial foi essa. Já contra o Atlético Palmeiras nos demais clássicos pelo Carioca, optou pelo Rodrigo, dando uma sustentação a mais no meio-campo e formando um trio de volantes. A possibilidade do Rodrigo retornar existe e deve ser trabalhada ao longo da semana justamente pela qualidade das peças do adversário que estarão em campo. Nas demais posições a tendência é a continuidade. E você iria para esse jogo contra o Fluminense novamente com Marlon Gomes ou acha que para essa partida o Rodrigo deveria retornar a meiuca? Participe aí e comente. Bom, galera, estou colocando um ponto final no boletim desta terça-feira, dia 2 de maio. A você que me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. As informações de momento são essas. E vamos ficar atentos para outras novidades do Vascão ao longo desta semana. Amanhã eu estou de volta para a gente papear aqui e trazer outras informações do Gigante da Colina. A você, meu muito obrigado, um grande abraço e até lá!